Olá a todos, meu nome é Gerson, eu sou da CIS e nesse vídeo eu venho complementar os comandos relacionados a documento do nosso sistema de gestão de documentos e gestão de processos, o NeoContent, perfeito? E antes de ir diretamente aos comandos, eu gostaria de reforçar um pouquinho esse conceito de documento. Por que ele deve existir? Porque normalmente nos softwares de mercado, você liga diretamente arquivos a pastas. No NeoContent a gente tem essa entidade intermediária chamada documento. Por que ela precisa de existir? Tem alguns fatores, tá? Um deles é o NeoContent faz gestão de ativos físicos, seja livro, mapa, sei lá, computador. Então a gente consegue fazer esse tipo de gestão. Então, sem uma entidade diferente de arquivo, vamos dizer assim, ligada a uma estrutura organizacional e hierárquica, que são as pastas, não seria possível. Então, necessitou-se criar essa entidade de documento para poder fazer essa gestão. Isso foi um dos primeiros motivos. O segundo motivo é, às vezes você tem dois, três arquivos que são complementares, ou seja, os três formatos, por exemplo, um PDF, uma planilha de memória de cálculo e uma capa, por exemplo, eles três compõem um conteúdo só. E nesse caso, e na maioria dos GEDs, ou você gera um zip e guarda os três dentro, ou cada um tem sua vida própria com uma numeração própria. No NeoContent é possível fazer isso, claro, mas é possível você pegar os três arquivos e agrupá-los no documento, na entidade do documento. Isso é uma outra função da entidade de documento, tá? Uma terceira função é que normalmente esses arquivos, três, quatro arquivos, eles têm normalmente os mesmos atributos. Então, para não precisar ficar repetindo todos eles, os atributos passam a ser associados nos documentos e você não precisa criá-los nos arquivos. Então, isso é uma forma de facilitar até o cadastro e a organização. Coloca-se os atributos no documento e os arquivos eles ficam associados a esse documento. Também aí é um caso interessante que às vezes você não tem documentos complementares, mas cópias dos documentos em formatos diferentes. Por exemplo, um original de um contrato escrito em Word e o seu PDF. É o mesmo arquivo em formato diferente, né? Então você quer guardar os dois, por exemplo, que o PDF foi assinado tal e o Word é o original, caso eu tenha que fazer uma revisão ou reutilizá-lo para outro contrato. Então, nesse caso, os dois arquivos eles são iguais em formatos diferentes. Outra necessidade de se usar o documento. E por fim, uma coisa que a gente vai falar mais à frente são os workflows. Nesse caso, o documento aí ele se parece mais com um processo. Ele passa a ter essa função de processo, não tanto de documento. Que tem lá os atributos, aí as tarefas conforme vão chegando, o usuário vai respondendo dentro dos documentos, nesse caso com essa função de processo. Então, essa entidade fez-se muito necessária por conta desses casos, tá? Então, dito isso, vamos entrar agora nos comandos, tá? Os comandos que estão faltando para a gente mostrar aqui dentro do NeoContent. Perfeito? Eu vou já, não vou nem fazer o login de novo para adiantar, eu vou entrar aqui numa pasta qualquer, vou pegar essa de exemplo aqui e vou criar três documentos, tá? Ações, e como é que você cria? Já mostrei, estou em pastas exemplos, eu venho aqui ações e criar documento, ou no maisinho lá, então vou chamar de, para facilitar aqui, D01 status liberado, tipo padrão, ok, e não vou preencher mais nada e vou salvar. Então criei o D1, vou criar o D2 agora por outro caminho, clica aqui, D02, revisão 0, status liberado.
Ah, uma coisa importante, cara. Aqui para você aí não tá aparecendo uma combo box aqui, ó. Tá vendo eu mexer? Mas tem aqui, ó, cancelado, em trabalho, liberado e não usado. Essa ferramenta que eu estou usando para gravar, ela não mostra. Agora que eu vi aqui que parece que eu estou andando no vazio, mas aqui tem uma combo box, tá? Acredita em mim. Aí eu escolhi liberado e o tipo aqui vou escolher padrão. Ok. Vou salvar. D02 criado. Vou criar só uma terceira aqui. D03 0. Por que eu estou criando esses caras? Porque eu vou fazer um primeiro tratamento aqui, um conceito. Documento. Botei D2. D02. Deu um erro ali que o documento já existe. Ó. Vim, troquei D03. Agora criou. O primeiro conceito que eu vou colocar aqui para vocês dos comandos mais avançados é documento de referência. O que seria isso? Às vezes, para existir um documento precisa de outro ou de outros, e você consegue fazer esse link para saber quais documentos foram necessários para eu criar aquele documento final. Então aqui como exemplo, eu vou pegar o D01 como principal e para ser criado, ou melhor, o D03 como principal e para ser criado eu precisei do D01 e D02. Como é que eu faço isso? Vou no documento, clico em cima do D03, ele entra aqui para edição, eu venho em referências e adiciono. Escolho aqui os que eu quero adicionar. Para facilitar, vou deixar iniciado por, botar D0 e revisão 0. Ele deve trazer os dois aqui, certo? Trouxe até o próprio, né? Mas o próprio ele não se associa. Trazendo eles aqui, eu venho aqui no mais e adiciono. Vou adicionar o D01 e vou adicionar o D02. Com isso, vou clicar no voltar aqui. Com isso, no documento D03, eu tenho duas referências, D01 e D02. Inclusive, eu posso ir por exemplo, no D02 e eu informar que o D02 precisa do D02 precisa do D01 para existir. Eu posso vir aqui, ó, clicar. Aí aqui já vou botar mais explícito aqui D01 revisão 0 para mostrar só o D01 mesmo. Eu associo. Então eu consigo fazer esses relacionamentos inclusive cruzados, ou seja, eu posso ir no 1 e colocar o 2 e o 3, no 2, 1 e o 3, se for necessário, se for o caso. Perfeito? Isso é um conceito que a gente chama de documento de referência, perfeito? Um outro conceito aqui interessante, importante, é o atalho. Como eu havia dito, um documento mais sua revisão ele só pode existir num local dentro do sistema. Mas existe uma forma que você consegue criar esse documento em outro local com o mesmo nome revisão, mas como um atalho, ou seja, todas as modificações feitas num deles ou no master, um desses de referência, vai afetar no outro. Então é só um atalho para aquele documento. Perfeito? Como eu faço isso? Aí eu estou aqui nesse exemplo, nessa pasta exemplos. Eu vou vir aqui numa outra pasta qualquer, sei lá, essa de demonstração aqui. Eu vou na pasta onde eu quero colocar esse documento como referência, clico em referências, clico aqui em documentos e digo o nome dele. Vou botar o D03 aqui, por exemplo. Vou mandar pesquisar. Trouxe aqui, eu associo. Nesse momento, ó, quando eu for vir aqui, não sei se foi na 20 ou na outra. Foi aqui, ó. Foi nessa 28. Ele aparece aqui, mas reparem, com um Rzinho. Significa que ele é um documento de referência. Qualquer modificação feita nele aqui vai afetar no outro. Inclusive, se eu clicar aqui, tudo isso com permissão, tá, pessoal? Isso é importante. E mandar excluir, eu vou excluir não só daqui, mas de lá também. Então tem que ter muito cuidado. Se você quiser tirar referência, você tem que vir em referências, né? Aqui no D028, referências, e aí você vem aqui no D3 e apaga. Aí você removeu a referência. Então ele passa a não existir mais aqui, mas ele está lá no exemplo, ele não foi removido de lá. Perfeito? Lembrando que sempre temos a nossa querida lixeira aqui, ó. Tem até outros documentos aqui, ó. Vou remover esses caras daqui. Vou limpar daqui. A lixeira, ela limpa automaticamente depois de um X tempo que é configurado.
configurável, mas aqui eu limpei explicitamente, posso limpar a qualquer momento. Perfeito? Então com isso eu expliquei para vocês tanto o documento de referência quanto atalho. Uma outra funcionalidade interessante é a de cópia. Então como é que eu faço uma cópia aqui? Eu vou pegar esse D03 e eu vou copiar ele para outro lugar, tá? Então venho aqui, ações, copiar o D03 e vou levar ele aqui para essa pasta 20. E vou vir aqui em ações, colar documento. Marco ele, dou o comando colar, ele passa a aparecer aqui na pasta demo 2022-20, mas com um prefixo 01, tá? Por quê? Porque ele não pode existir em dois lugares com o mesmo nome. Perfeito? Então com isso eu consigo copiar, levando os atributos, os arquivos que ele tiver e tudo mais. Perfeito? Um outro comando que eu posso fazer ao invés de copiar é mover. Coloquei o documento numa pasta errada, ou estou reorganizando minha estrutura de pastas, eu preciso mover esse documento para outro lugar. Como eu faço? Ações, mover, vou levar esse com prefixo para dentro do exemplo de novo. E vou vir aqui em ações, mover documento, ele vai aparecer aqui, marco, dou o comando mover, ele veio para cá. Até ficou aqui junto com o que deu origem a ele mesmo, mas com nome diferente não tem problema. Perfeito? Então com isso eu já mostrei o comando copiar e o comando mover. Já falei de documentos de referência, já falei de atalhos. Vou avançar uma revisão. Vou pegar o próprio D03 e vou avançar a revisão dele. 0, a próxima na sequência de revisão que está configurado para essa pasta é a revisão A. Então eu venho aqui em ações, avançar a revisão. No caso aqui eu tenho a opção de copiar os atributos da revisão 0 para a revisão A. Posso levar todas as versões dos arquivos, nesse caso não tem nenhum arquivo, mas eu poderia levar todas as revisões, somente a última revisão, ou não copiar arquivo. Versões de arquivo eu vou explicar no vídeo sobre arquivos, mas de uma forma muito simplificada, ele é equivalente às revisões de documento, ou seja, toda vez que eu tiro um arquivo para modificar e devolvo, ele gera uma versão nova de arquivo. Em documentos são revisões, tá? Então tem esses são sinônimos de fato na língua portuguesa, mas aqui tem um contexto um pouquinho diferente. A revisão está vinculada a documento, versão a arquivo. Aqui, como não tem arquivo, não tem sentido, vou até desligar o copiar atributo, que também não é necessário, e não vou copiar arquivo, mas ele vai gerar uma revisão A daquele documento. Ué, Gerson, cadê o 0? Apagou? Não. Lembrando, a gente tem aqui as flags de última revisão de documento e última versão do arquivo, tá ligado? Para eu ver todos, eu desligo e aí eu tenho que dar uma atualização na tela aqui, no refresh. Aí aqui, D0, revisão 0, D03, revisão A. Perfeito? É bom sempre manter isso ligado para você não trabalhar com versões que já foram atualizadas, são versões antigas, então você pode sem querer pegar uma revisão que já não é mais a última. Perfeito? Então desliguei, vou a marcar como última revisão apenas, mostrar a última revisão, e está aqui o nosso D03. Com isso, falei da questão do avançar a revisão. A gente tem outros comandos aqui, são bem interessantes. Por exemplo, eu posso vir aqui no D03, aqui não faz sentido, mas eu posso, por exemplo, fazer download dele. O que ele faz nesse caso? Ele gera um zip, guarda todos os arquivos dentro e disponibiliza para você. Perfeito? Como aqui não tem arquivo, eu não vou conseguir mostrar. Deixa no próximo módulo, quando eu falar de arquivos, eu até faço esse comando aqui voltado para em documentos, tá? Um fato muito interessante. Vocês viram que eu criei documento, alterei documento, não cheguei a alterar, mas criei revisão, tudo mais. No NeoContent a gente opcionalmente pode ligar alertas. Você repare que tem um 6 aqui, Isso aqui significa o seguinte, olha, já chegou aqui, quando eu crio, aqui na verdade só tem
relacionadas a arquivos, não tem nada de documento aqui. Mas todas as mensagens eu posso configurar para chegar documento e notificar arquivo, que são tudo notificações mais antigas. Mas é porque está desligada a notificação de e-mail. Porém, notificação de e-mail não, notificação aqui na parte inferior. Porém, eu deixei ligado a notificação no grupo de rede social, aqui no caso Telegram. Repare. Então todos os documentos que eu criei, ó, D01, D02, D010 foi criado, a 01 foi alterado, D03 foi criado. Então eu posso ser notificado e isso você pode criar grupos separados para pastas separadas dentro do seu sistema, da sua configuração. Então você pode ter um grupo só do RH, um grupo do financeiro. Então você consegue ver o que está acontecendo. Aqui nesse caso só mostra que o documento foi criado, mas eu posso opcionalmente ligar por quem, quando já está ali também, mas eu também posso dizer quem criou, qual usuário. Então você consegue monitorar o andamento das criações e alterações de documentos e arquivos dentro do seu sistema. E por e-mail também. Ó. Aqui tem um caso aqui, eu já recebi até em lote. Todos também. Aqui está ligado o e-mail e está ligado o Telegram. Não está ligado a notificaçãozinha aqui de baixo. Aqui, deixa eu ver se está. Não está não. Aqui só tem os de arquivo aqui. Não tem de documento. Isso é tudo configurável. Eu já tinha dito para vocês, acho que no primeiro ou segundo vídeo, mas aqui tem de workflows, em atraso, enfim. Então é uma outra forma de você visualizar. Com isso, eu coloquei a questão de notificações para vocês, do download de documento já expliquei. A gente pode gerar um QR Code desse documento. Não, aqui gerou. Então esse QR Code ele tem um tempo de vida que você configura, normalmente você bota 1 horinha ou menos, e você pode inclusive copiar o QR Code e entrar numa rede e mandar para alguém. Tá? Nesse momento ele com seu celular ele pode tirar uma foto, né? Apontar a câmera e pegar e baixar aquele documento para o celular. Tá? Isso vale para arquivo também, vou mostrar mais à frente quando estiver falando de arquivo. Perfeito. Eu acho que por hora, não, ainda tem mais 2 comandinhos que eu queria mostrar, só para fechar esse conceito de documentos. Deixa eu ver pelo tempo, já até extrapolou um pouquinho, mas vamos lá. Então, são os dois últimos que a gente já passou por todos esses caras aqui, menos adicionar arquivo, que ele vai ser falado no módulo de arquivo, no módulo de arquivos. Na entidade de arquivos, desculpa. Já falei de todos eles. Tag e palavra-chave. Eu posso adicionar palavras-chave no meu sistema. Aqui tem até umas perdidas aqui, ó. Mas eu posso botar aqui, ó, teste e adicionar, tá? E associar ao meu documento, tá? Isso é interessante para você fazer buscas agrupadas por essas palavras-chave. Então eu posso criar quantas eu quiser com permissão, né? Se eu tiver permissão para fazer isso, eu venho, adiciono e associo a um documento. E da mesma forma, isso já é mais usado em engenharia, eu posso, deixa eu voltar aqui, eu posso adicionar também tags. Aqui é mais usado para engenharia. É a bomba 1245. Eu vou e associo. Então eu consigo associar tags, marcações, são etiquetas. Muito parecido com palavras-chave, mas mais voltados para engenharia. Aí eu consigo, por exemplo, descobrir todos os documentos que tem a bomba 1235. Perfeito? Então, pessoal, com isso eu fecho os comandos relacionados a documento. Perfeito? No próximo vídeo eu vou falar sobre a entidade arquivos e depois os desdobramentos relacionados a arquivos. Perfeito? Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.